Joias são muito mais do que simples acessórios para enfeitar o corpo. No contexto espiritual budista, elas carregam significados profundos e podem absorver as energias das pessoas que as utilizam. Quando você recebe uma joia, especialmente de segunda mão, ela não vem apenas com sua beleza, mas também com a história energética de quem a usou anteriormente. Essas energias podem ser boas ou negativas, dependendo das experiências vividas pelo dono anterior. Uma joia que passou por momentos de dor, tristeza ou raiva pode reter essas emoções, e ao usá-la, você pode estar carregando esse fardo invisível. Pense na história de uma jovem que herdou um colar de família. Ela sentia uma inexplicável melancolia toda vez que usava a peça, até descobrir que o colar havia pertencido à sua avó durante uma fase difícil de sua vida. Ao entender a ligação energética, ela decidiu purificar a joia antes de usá-la novamente. Esse é um exemplo claro de como a energia emocional pode ser transferida por objetos pessoais. No budismo, o cuidado com joias é levado a sério. Purificar esses itens regularmente é uma prática importante para garantir que eles não carreguem energias estagnadas ou negativas. A defumação com ervas, como a sálvia, ou a limpeza com água e sal, são formas comuns de neutralizar essas energias. Outra técnica é deixar a joia exposta ao sol, permitindo que as energias sejam revitalizadas e quaisquer cargas negativas sejam dissipadas. Incorporar esses cuidados no seu dia a dia garantirá que suas joias tragam apenas energia positiva e boas vibrações, em vez de cargas emocionais indesejadas. O sal é um elemento presente em quase todas as casas, mas no contexto espiritual, ele vai muito além de temperar alimentos. Em muitas culturas, incluindo o budismo, o sal é considerado um poderoso purificador e protetor de energias. Ele é amplamente utilizado para afastar energias negativas e manter o equilíbrio energético de pessoas e ambientes. No entanto, quando você recebe sal de outra pessoa, especialmente se não sabe sua origem, há o risco de ele ter absorvido as energias da pessoa que o manipulou. Imagine uma aldeia onde o sal é usado para proteger as casas de influências malignas. A tradição ensina que, ao espalhar sal nas portas e janelas, as energias negativas ficam do lado de fora. Esse uso do sal é passado de geração em geração, mostrando a importância de cuidar do ambiente energético ao nosso redor. Assim como o sal é um purificador, ele também absorve energias. Portanto, quando você recebe sal de outra pessoa, pode estar adquirindo não só o ingrediente, mas também a carga energética de quem o manuseou. É por isso que o sal deve ser purificado regularmente, principalmente se veio de outra fonte. Uma prática comum é deixá-lo sob a luz do sol por algumas horas ou dissolvê-lo em água e jogá-lo na terra, permitindo que as energias sejam devolvidas à natureza. Para manter o equilíbrio energético, é essencial garantir que o sal seja constantemente purificado e usado com consciência. Assim, ele continua sendo uma ferramenta poderosa para proteger sua casa e sua vida espiritual, ajudando a manter as energias negativas longe do seu espaço pessoal. Livros são muito mais do que simples contêineres de conhecimento. No budismo, eles são vistos como veículos de energias e emoções, especialmente quando são de segunda mão. Cada livro não só carrega as palavras do autor, mas também as energias dos leitores que o manusearam ao longo do tempo. Assim, ao receber um livro de outra pessoa, você pode estar absorvendo suas emoções e experiências, sejam elas boas ou ruins. Imagine um homem chamado Hiro, um ávido colecionador de livros antigos. Certo dia, ele encontra um livro raro em um bazar e decide levá-lo para casa. Pouco tempo depois, começa a se sentir inquieto e perturbado, sem motivo aparente. Depois de investigar a história do livro, descobre que seu antigo dono passou por um período de tristeza profunda enquanto lia aquelas páginas. Essa história ilustra o poder dos livros em reter emoções e como isso pode influenciar quem os lê. Para evitar absorver energias negativas, é importante purificar livros antes de trazê-los para dentro de sua casa. Um método eficaz é expô-los à luz solar, que pode dissipar as energias estagnadas. Outra prática é passar a fumaça de incenso ou sálvia ao redor dos livros, limpando-os de qualquer carga emocional negativa. Além disso, cristais como o quartzo transparente podem ser colocados perto dos livros para amplificar o processo de purificação. Lembre-se de que os livros não são apenas fontes de conhecimento, mas também de energia.
Ao cuidar deles de maneira consciente, você garante que as vibrações que eles trazem para a sua vida sejam sempre positivas e enriquecedoras. As plantas são frequentemente vistas como símbolos de vida, crescimento e renovação. No entanto, no budismo e em outras tradições espirituais, elas também são consideradas absorvedoras de energias do ambiente em que estão. Ao trazer uma planta para sua casa, você está introduzindo um ser que não só embeleza o espaço, mas também influencia o campo energético ao seu redor. No entanto, é importante ter cautela, especialmente ao receber plantas de outras pessoas. Imagine uma família que decidiu levar para casa uma planta exuberante que havia sido doada por um amigo. Inicialmente, a planta parecia iluminar o ambiente, mas, com o tempo, os membros da família começaram a sentir uma energia estranha e pesada dentro de casa. Ao investigar, descobriram que a planta havia sido retirada de um local onde ocorreram conflitos intensos. Essa história demonstra como as plantas podem absorver as energias do ambiente e transmitir isso para o seu novo lar. Para evitar que uma planta traga energias indesejadas, é importante purificá-la ao trazê-la para casa. Limpar as folhas com um pano úmido e expô-la à luz solar são formas simples de revitalizar sua energia. A luz do sol, sendo um purificador natural, ajuda a recarregar as plantas com vibrações positivas. Além disso, a defumação com ervas como a sálvia ou o uso de cristais próximos à planta pode intensificar o processo de limpeza. Lembre-se de que as plantas não são apenas elementos decorativos, mas também seres que interagem com a energia do ambiente. Cuidar delas de maneira consciente garante que elas contribuam para um espaço harmonioso e equilibrado. As trancas, usadas para proteger e garantir segurança, também têm um significado espiritual profundo em várias tradições, incluindo o budismo. Elas simbolizam não apenas a proteção física, mas também o controle energético sobre o que entra e sai de nossos espaços. No entanto, assim como qualquer objeto, elas podem acumular e transferir energias, positivas ou negativas, ao longo do tempo. Quando você recebe uma tranca de outra pessoa, especialmente de segunda mão, deve ter cautela com as energias que ela pode carregar. Pense na história de uma família que se mudou para uma nova casa e decidiu reutilizar trancas antigas de um parente. Pouco depois, começaram a enfrentar uma série de infortúnios e sensações de desconforto inexplicável. Ao investigar, descobriram que essas trancas haviam sido usadas em um lugar onde muitas experiências negativas ocorreram. Isso ilustra como objetos aparentemente inofensivos podem reter e transferir energias acumuladas. Para garantir que as trancas protejam de maneira eficaz, é fundamental limpá-las energeticamente. Um método simples é polvilhar sal sobre a tranca e deixá-la exposta à luz solar, permitindo que as energias negativas sejam dissipadas. As vibrações sonoras, como o toque de um sino ou uma tigela tibetana, também podem ajudar a quebrar energias estagnadas. Além disso, colocar cristais como turmalina negra próximos às trancas pode intensificar o processo de purificação. Assim como as trancas garantem a segurança física, a limpeza energética delas é crucial para garantir a proteção espiritual do ambiente. Incorporar esses cuidados simples ao seu cotidiano garante que as energias ao seu redor permaneçam positivas e equilibradas. Os espelhos têm uma presença constante em nossas vidas, mas seu significado vai muito além de simplesmente refletir nossa imagem. Em muitas tradições espirituais, incluindo o budismo, os espelhos são vistos como portais de energias, capazes de refletir e absorver vibrações do ambiente das pessoas que se olham neles. Por isso, quando você recebe um espelho, especialmente de segunda mão, é importante estar consciente das energias que ele pode carregar. Considere a história de Kent, que comprou um espelho antigo em uma feira de antiguidades. Logo após trazê-lo para casa, começou a sentir uma atmosfera pesada em sua residência. A tranquilidade do lar deu lugar a uma sensação de inquietude. Após investigar a origem do espelho, Kent descobriu que ele havia pertencido a alguém que passará por uma fase extremamente difícil. Isso exemplifica o poder dos espelhos em absorver e transmitir as energias de quem os utiliza. Para garantir que os espelhos em sua casa reflitam apenas boas vibrações, é fundamental purificá-los regularmente. A defumação com ervas, como a sálvia, pode ajudar a limpar as energias negativas que o espelho possa ter absorvido.
Outro método eficaz é usar sal ao redor das bordas do espelho e expô-lo à luz solar, permitindo que as energias ruins sejam dissipadas. Vibrações sonoras, como o toque de sinos ou tigelas tibetanas, também são úteis para quebrar energias estagnadas. Cuidar dos espelhos em sua casa não é apenas uma questão de limpeza física, mas também espiritual. Ao mantê-los energeticamente limpos, você garante que eles reflitam apenas energia positiva em seu lar. As roupas que vestimos todos os dias carregam mais do que apenas tecidos e costuras. No budismo e em outras tradições espirituais, as roupas são vistas como receptáculos de energia, absorvendo as emoções e vibrações de quem as usa. Quando você veste roupas de segunda mão, está potencialmente assumindo a energia do antigo dono, sejam essas vibrações positivas ou negativas. Imagine a história de uma mulher chamada Amy, que comprou um belo vestido vintage em uma loja de segunda mão. Toda vez que usava o vestido, ela sentia uma sensação de desconforto e ansiedade. Ao investigar, descobriu que o vestido havia pertencido a alguém que passará por um momento de grande dificuldade emocional. Isso demonstra como as roupas podem absorver as experiências de seus antigos donos e transmitir essas energias a quem as veste. Para garantir que suas roupas carreguem apenas energias positivas, é importante limpá-las energeticamente. Um método simples é lavá-las com intenção, visualizando qualquer energia negativa sendo removida. Adicionar um pouco de sal à água de lavagem pode intensificar o processo de purificação. Pendurar as roupas ao sol também é uma prática poderosa, já que a luz solar tem propriedades naturais de limpeza e revitalização. As vibrações sonoras, como o uso de sinos ou tigelas tibetanas, também podem ajudar a purificar as roupas de energias estagnadas. Incorporar essas práticas no seu cotidiano garantirá que as roupas que você usa tragam apenas vibrações positivas e contribuam para seu bem-estar. Os colchões são peças essenciais em nossas vidas, pois passamos grande parte do tempo descansando neles. No entanto, no contexto espiritual, eles também são vistos como acumuladores de energia. Ao longo do tempo, os colchões absorvem não só os nossos movimentos, mas também as emoções e energias dos que nele dormem. Quando você adquire um colchão de segunda mão, especialmente, deve ter cuidado com as energias que ele pode ter retido. Pense na história de Iko, que comprou um colchão usado por alguém que passava por dificuldades emocionais. Logo depois, Iko começou a ter noites de sono inquietas, com sonhos perturbadores. Isso mostra como os colchões podem absorver e reter energias ao longo do tempo, afetando diretamente a qualidade do descanso e o bem-estar de quem os utiliza. Para garantir que seu colchão promova um sono tranquilo e energeticamente equilibrado, é importante purificá-lo regularmente. Um método simples é expor o colchão à luz do sol por algumas horas, permitindo que a luz natural dissipe as energias estagnadas. Polvilhar sal sobre o colchão e aspirar após algumas horas também ajuda a absorver as energias negativas. Além disso, o uso de vibrações sonoras, como sinos ou tigelas tibetanas, ao redor do colchão pode quebrar energias estagnadas. Incorporar cristais como quartzo transparente ou ametista próximos ao colchão também pode intensificar o processo de purificação. Cuidar do colchão é essencial para garantir que ele não só ofereça descanso físico, mas também um refúgio de paz espiritual. As carteiras e bolsas que usamos diariamente são mais do que simples objetos de transporte de dinheiro e pertences. No budismo e em outras práticas espirituais, esses itens são vistos como portadores de energia, especialmente energia financeira. Ao receber uma carteira ou bolsa de outra pessoa, é importante considerar as energias financeiras que podem estar associadas a esse objeto. A história de Hannah é um exemplo disso. Ela recebeu uma carteira usada de uma amiga e, logo depois, começou a enfrentar dificuldades financeiras inexplicáveis. Ao entender mais sobre as energias carregadas por esses itens, percebeu que a carteira havia absorvido a escassez financeira de sua antiga dona. Esse exemplo ilustra como objetos cotidianos podem impactar diretamente nosso bem-estar financeiro. Para garantir que sua carteira ou bolsa carregue energias de prosperidade, é essencial purificá-las regularmente. Um método eficaz é expor esses itens à luz solar por algumas horas, permitindo que as energias negativas sejam dissipadas.
Outra prática é colocar uma pequena quantidade de sal dentro da carteira ou bolsa durante a noite para absorver quaisquer energias negativas, descartando o sal na manhã seguinte. Além disso, o uso de vibrações sonoras, como sinos ou tigelas tibetanas, ao redor da carteira ou bolsa pode ajudar a eliminar energias estagnadas. Incorporar cristais como citrino ou aventurina verde, que são conhecidos por atrair prosperidade, também pode intensificar o processo de purificação. Cuidar da energia financeira ao seu redor é uma maneira de garantir que sua vida esteja sempre alinhada com a abundância e a prosperidade. Ao longo deste vídeo, exploramos como objetos do dia a dia podem carregar e transferir energias que impactam diretamente nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Joias, sal, livros, plantas, trancas, espelhos, roupas, colchões, carteiras e bolsas. Cada um desses itens tem a capacidade de absorver e refletir as energias de quem os usou ou dos ambientes por onde passaram. É fundamental, portanto, estarmos cientes de como essas energias podem influenciar nossa vida e tomarmos as medidas necessárias para purificar e proteger nossos espaços. No budismo e em várias outras tradições espirituais, há uma grande ênfase na limpeza energética como um aspecto essencial da vida consciente. Não se trata apenas de manter nosso ambiente fisicamente limpo, mas de assegurar que as energias ao nosso redor estejam em equilíbrio e em harmonia com nosso propósito e bem-estar. Os objetos que utilizamos diariamente podem reter emoções, experiências e vibrações que podem nos afetar de maneiras sutis ou intensas. Ao purificá-los, criamos um ambiente mais leve e positivo, permitindo que a energia flua de maneira mais saudável e equilibrada. A limpeza energética pode ser feita de várias formas, incluindo o uso de sal, defumação com ervas como sálvia, exposição à luz solar, vibrações sonoras com tigelas tibetanas ou sinos, e a utilização de cristais. Cada uma dessas práticas ajuda a neutralizar energias estagnadas ou negativas, trazendo uma sensação de renovação e frescor para o ambiente. Lembre-se de que viver de maneira consciente é estar atento a tudo que nos cerca, desde os objetos que trazemos para casa até as energias que permitimos que permaneçam em nossa vida. Incorporar práticas de limpeza espiritual e energética no seu cotidiano é uma maneira poderosa de proteger seu bem-estar, atrair prosperidade e viver em harmonia com o ambiente ao seu redor. Essa conscientização não apenas ajuda a manter uma vida mais equilibrada, mas também promove o crescimento espiritual, convidando energias positivas e paz interior. Ao cuidar dos objetos e espaços com os quais interagimos diariamente, nos alinhamos com os princípios budistas de atenção plena e harmonia. Que cada um desses ensinamentos ajude você a viver uma vida mais plena, serena e conectada.